Queridos, a manifestação dos filhos de Deus é a palavra que eu quero trazer para você hoje. E o primeiro texto está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, eu quero ler com você. Eu quero trazer um entendimento para você aqui. Nós temos que falar em diversas dimensões. Assim como na questão da oração, o nosso Deus é Pai, amigo, juiz, e nós estamos aprendendo isso na libertação, nas orações, no tribunal celestial. Nós também temos níveis de relacionamento. E um dos níveis que você precisa conhecer e nunca paralisar nele é o nível da filiação. Você é filho, diga amém. Você é filho de Deus. E se você entender que você é filho, você consegue entender várias coisas. Mas você não é só filho. Tem outros níveis. Assim como Deus se manifesta em 3 níveis, você pelo menos em 3 níveis também se manifesta. Além de filho. Além de filho, você é servo e você é discípulo. Então você precisa entender isso. Que você não é só filho. Você é servo e discípulo. Se você quiser viver só como filho de Deus, você vai entender errado as coisas. Porque você não vai conseguir servir. Daí algumas pessoas que entendem a hipergraça, né? Elas começam a dizer assim, como pastor, que se somos filhos e nos basta. Não, queridos. Jesus era o que de Deus mesmo? Filho. Mas ele era o quê? Servo. Não olha para a teologia. Não olha para os comentaristas da internet. Olha para a Bíblia e olha para Cristo. E você nunca vai se perder no Evangelho. Ele era servo. Então, a partir dessa ótica, a gente começa a entender. Mas não é essa a pregação de hoje. Eu quero falar sobre a manifestação dos filhos. Romanos 8, a partir do verso 14, vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus tem uma condição aqui, uma afirmação. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Olha o que, tu tem que ler as entrelinhas da palavra, que está dizendo assim, ó, tu já tinha um espírito que era de escravidão, e você temia, para viver com medo das coisas. Não foi esse que você recebeu. Você nasceu de novo para receber um outro espírito. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que quer dizer paizinho. Você tem essa adoção de filhos. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque o Espírito testifica em mim. Se não está testificando em você, talvez você não está andando de acordo com o que o Espírito Santo deseja que você ande. Mas não é também a tônica desse assunto hoje. O próprio Espírito testifica, então você vai ter que se testificar. E se nós somos filhos, agora você linka lá com Efésios capítulo 1 a partir do verso 3. Então, somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Só isso aqui dava um seminário, querido, só essas 2 palavras. Herdeiro de Deus, eu ia precisar herdeiro de Deus com herdeiro com Cristo. Eu ia precisar de umas 6 horas, uma imersão para te explicar só essas 2 partes do que isso significa. Tem muita informação aqui. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Algumas versões vai dizer ardente expectação da criação. Não, corrige aí na tua Bíblia. Faz uma setinha e escreve no lado criatura. Olha o versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Qual é a diferença da criação para a criatura? Nós já vamos ver. Há criaturas esperando a manifestação dos filhos de Deus.
Quem são as criaturas? Marcos 16, 15, coloca ali por favor. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem está aguardando com expectativa? A criatura. Há pessoas esperando. A Bíblia está nos dizendo em Romanos 8, nesse verso, que existem pessoas esperando que os filhos de Deus se manifestem. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Diga eu. Tá, mas diz um eu como filho, não esse eu aí que... Queridos, meu Deus, vamos lá. Quem são os filhos de Deus? Então o que a Bíblia está dizendo? A criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Enquanto você fica decidindo se você vai ser... Qual é a teoria escatológica que você vai aceitar? Se você é pré-milenista, pós-milenista, se você vai ser arrebatado antes, se você é primista, se você é vencedor, se você é um monte de coisa. Eu não estou menosprezando, isso é importantíssimo na vida espiritual para te dar a identidade que você recebeu em Cristo. Entretanto, enquanto nós ficamos teologizando, debatendo, crescendo no conhecimento, há criaturas aí fora esperando que tu se manifeste como filho. Nós somos, além de filho, numa outra posição, nós somos aqueles que vão reinar, que reinam, que governam, que vão manifestar o reino de Deus nesse lugar. Mas só manifestamos isso por causa da filiação. Então nós precisamos olhar a criatura que está ao redor, esperando que você se manifeste. E como que você se manifesta como criatura? O detalhe é que aí nós somos salvos, nós entendemos a salvação, nós entendemos o nosso propósito. Você está me ouvindo bem aqui? Você está organizando todas essas coisas, você agora está com o Senhor Jesus, você compreendeu, e aí você agora tem que se manifestar. Como você se manifesta? Como que vai haver a manifestação? A criatura está esperando que você se manifeste. Há pessoas no teu lado esperando que você se manifeste. Como você vai se manifestar? Entendendo o que Deus tem para você. E como que eu entendo o que Deus tem para mim? Primeiro de tudo, recebendo aquilo que Ele já te deu nessa terra. Em que sentido? Eu não quero falar só das coisas espirituais, porque você vai ler Efésios 1:3 e tem gente que leu a vida inteira a partir de 1:3 e não entendeu ainda os lugares celestiais que você está sentado. Você tem que entender os lugares onde Deus te colocou, sim. Mas antes de saber disso, uma pergunta básica: quem aqui não conhecia Jesus? Não conhecia Jesus, não tinha uma vida com Deus? Antes desse ministério chegar aqui em Giruá, levanta a mão. Levanta bem alto. Dá uma olhada ao redor aí. Pronto, pode baixar a mão. Por que você conheceu Jesus? Porque Deus enviou alguém aqui para falar as boas novas. Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Porque alguém está trazendo e ele precisa ser recebido. E eu não estou falando de mim, que nesse caso aqui foi. Mas eu estou falando a respeito do que Deus está nos dando. E se nós não identificarmos as coisas que Deus está nos dando, nós vamos querer nos manifestar de forma errada, fora dos princípios. Deus tem uma manifestação para fazer, e tem criaturas esperando que você se mostre como filho de Deus. Filho de Deus não é aquele que frequenta a igreja. Filho de Deus não é aquele que já leu a Bíblia 10 vezes e sabe explicá-la. Não. Filho de Deus é aquele que manifesta. O que ele manifesta? A vida de Deus. Porque você pode conhecer muito de Bíblia, você pode conhecer muito de princípios, você pode conhecer muito de teologia. Mas se você não manifesta Cristo no lugar onde está, e como que a gente manifesta Cristo? Através de algo chamado unção. Eu já contei isso para você, mas eu conto de novo. Eu tinha uma banda quando eu era jovem. Logo que começou a banda antes de eu casar, quando eu era adolescente para a juventude. O nome da banda, casualmente, era Tabernáculos, tá? E essa banda aí existiu
Desde 1999. Em 1999 surgiu a banda Tabernáculos. 2013 oficialmente como banda aí organizada, com os músicos. E aí a gente começou em 2003, 2004 gravamos o primeiro CD. Viajamos aí 26 cidades do estado, numa época que não tinha celular, numa época que não tinha GPS, que não tinha nada. A gente saía viajando por aí, fazia um convite via carta para nós, ou telefonema do telefone fixo, e a gente ia fazer lá as nossas saídas. Tinha celular, mas ninguém tinha, porque era caríssimo, né? Uns tijolão aqueles. E aí a gente saía por aí com a banda, tocando por tudo que é lugar. 26 cidades, naquela época não tinha nem Orkut. Pra te ter uma ideia. Quem não sabe o que eu não falei iogurte, talvez tem gente que nem sabe o que eu estou falando. Orkut, né? É uma rede social antes dessas que existem hoje. Tá? E aí a gente saiu viajando por lá. E em um determinado momento eu era batista tradicional, e um cara versado nas escrituras, estudioso da Bíblia. E aí eu cheguei numa igreja, numa determinada igreja, para não chamar o nome da igreja, mas era pentecostal. E eu fui convidado para tocar com a banda lá, e eu que trazia a palavra. Eu era seminarista nessa época. Isso foi em 2004. E daí eu fui lá, tocamos. E aí na hora de pregar, a igreja cheia. Uma igreja de mais de 400 lugares, lotadinha. E daí eu olhei assim, é hoje. Queridos, com prepotência no meu coração, eu era assim, eu era ensinado assim. É hoje que eu vou ensinar a Bíblia para esses pentecostais que só fazem gritaria e ficam sapateando aí. Hoje eles vão ver o que é a palavra de Deus. E preguei. Mas preguei aquele sermão assim, uau, com conhecimento, com grego, com hebraico, com tudo, porque lá está escrito e citando originais, assim, um estudo daqueles, uau, eu sei que eu preguei bem, porque eu preparei bem o estudo. E falei coisas que muitas pessoas nunca tinham ouvido. Aí o vocalista da banda, meu amigo, pastor Jean, na época não era pastor ainda também, ele chegou assim, uau, cara, meu Deus, que palavra. E aí, né, eu sentei ali. Querido, tem que ser sincero, por favor. Tem que ser sincero. Por isso que as pessoas não prosperam e não mudam de vida, né? Porque elas não falam. Quando se orgulham, eu me orgulhei, eu estufei o peito e disse, eu sabia, né? Mas não falei nada. Eu preparei esse sermão e disse assim, cara, que palavra. E aquilo ali que tu explicou sobre aquele negócio, assim, cara, eu nunca imaginava nisso. Assim, eu estou impressionado. Que palavra, cara. Daí ele fica olhando assim, ele diz assim, uma palavra muito boa. Eu só imagino quando você tiver unção, como é que vai ser? Sabe que aquele balão que estufou assim, ele pegou e puf, e eu, como assim unção? Eu fiz toda essa coisa elaborada, só que ele pregava também, ele era líder dos jovens na igreja dele, e eu ia lá. Eu e a Aline, quando nós namorávamos, nós tínhamos um acordo, cada final de semana numa igreja, para não dar briga, né, com os pais, né, porque para nós ficávamos em qualquer lugar, estava bem feliz. Daí assim, porque eram igrejas diferentes, uma pentecostal, né, renovada, Batista Nacional, e outra tradicional, que cantava hino ainda com inário. E aí, não tem problema nenhum nisso, só estou contando minha história. E daí quando ele falou aquilo, imagina o que Deus vai fazer contigo quando tiver unção. Daí murchou, sabe por quê? Porque eu sabia que ele não sabia nada de grego, não sabia nada de hebraico, não sabia nada do que eu sabia falar, e não tinha a homilética perfeita. Eu era aluno nota 10 em homilética, que é a arte da pregação. Eu só tirava 10 em homilética, porque eu fazia os melhores sermões da minha turma. Não penso que é esses agora, porque hoje eu rodava no seminário batista. Isso aqui não tem mais nada a ver com aquelas palavras que tu chorava, tu se emocionava, contava uma história, contava uma parábola, um negócio lindo. E não tem problema pregar assim. Mas eu quero dizer para você é que a unção, ela é poderosa. Quando aquele rapaz subia, magrinho do jeito que ele era, e pegava o microfone, ele era um gigante lá em cima, e eu via o povo se convertendo, eu via as coisas acontecendo, eu via jovens com mudança de vida. Eu pregava coisa mais linda, só aplaudiam. Aplaudiam muito bem. No final eu saía para a porta, e na igreja batista tinha aquele sistema de cumprimentar. O convidado para pregar cumprimentava na porta e dizia assim, parabéns, parabéns, parabéns. E cada parabéns aquele ia inflando, né? Assim, eu sou bom mesmo, eu sei pregar, eu sou um pregador. Parabéns, pastor, parabéns, pastor. Que palavra, que palavra. Mas no outro dia as pessoas continuavam do mesmo jeito, vazias como entraram, só ouviram uma boa palestra. Agora quando aquele
rapazinho simples pregava, algo movia que eu sentia a presença no lugar. Daí eu descobri o que é unção. E ali eu comecei a perseguir, depois de tomar esse talagaço, como diz o gaúcho, eu comecei a dizer, não, mas tem alguma coisa que eu não conheço, eu tenho que saber o que é essa tal de unção. Tanto que daí eu fui fazer meu TCC sobre o tema batismo ou plenitude no Espírito Santo, que eu estava em crise, porque o batista tradicional dizia que não existia batismo, e o batista avivado dizia que tinha o batismo no Espírito Santo. Resumindo a história, eu fui batizado com o Espírito Santo em 2005. Porque Deus é bom, porque todo aquele que busca, encontra. Eu quero dizer para você, é só buscar e você vai encontrar. Mas o que eu quero dizer para você, como você vai ser um filho de Deus, o que legitima a sua filiação é a unção, e não o teu conhecimento. É a unção. Tu pode conhecer tudo de Bíblia, mas se não tiver unção, você é apenas um sábio, um estudioso. Mas a unção, sabe por que a unção faz o que faz? Porque a palavra de Deus diz que a unção quebra todo o jugo. Quando tem unção, as cadeias que prendem as pessoas são quebradas e elas são libertas. E nós precisamos de libertação. A manifestação dos filhos de Deus é quando você pisa num território, mesmo não sendo homileticamente correto, mesmo não sabendo tudo de Bíblia, mas sabendo assim, exatamente, o pouco que você sabe, com discernimento, com humildade, com convicção, transforma a vida daquele que não sabe nada. Você não precisa citar o grego, o hebraico, querer trazer alusões de coisas que você não conhece. Seja básico, mas com unção. Meu avô aprendeu a ler na Bíblia, mas quando aquele velhinho abria a boca para orar, eu era criança, mas eu sentia que mudava o ambiente. Eu não sabia o que era, mas quando o avô orava, alguma coisa acontecia. Eu me lembro uma vez que roubaram o carro do meu pai, e o meu pai foi junto lá. Ele tinha uma caixinha de promessa, e ele puxava um versículo, e sempre que ele puxava aquele versículo, tinha uma palavra de Deus assim, era profético, e deu no meio naquele momento, meu pai chorando, minha mãe chorando junto, e ele começou a orar. Eu disse assim, meu Deus do céu. Ele orou e o céu mudou. Ele não sabia ler, ele aprendeu a ler na Bíblia, só lia a Bíblia. Mas quando ele abria a boca, tinha unção. E a unção trazia, quebrava o jugo, revelava as coisas de Deus. Não estou dizendo que você não possa estudar, eu estou dizendo que a manifestação que a criatura está esperando não são teólogos formados, são homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que possam manifestar aonde eles colocarem o seu pé, vida de Deus, e a unção seja quebrada. Aplauda o Senhor, se é para o Senhor, aplauda com força. E é isso que nós precisamos, queridos. E aí, pastor, mas como que eu sei que tem unção? Como é que eu já estou nesse nível de unção? Queridos, a unção, ela é algo que é fornecido pelo céu sobre nós. É Deus que derrama sobre nós. Só que a unção, ela vem pela rendição, pela vida que você pode se entregar a Deus. A manifestação dos filhos de Deus, então, precisa acontecer. Olha só o 20, porque a criação, agora mudou o título. O 20, verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação envolve a criatura e todos, inclusive animais, plantas, tudo. Ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. No início eu achava que quem tinha sujeitado a criação à vaidade tinha sido Adão, porque pecou. Não, mas foi Satanás, porque ele tomou o governo. Não foi Adão que sujeitou a criação à vaidade, foi Satanás, porque Adão entregou o governo nas mãos de Satanás quando pecou. E toda a criação ficou sujeita à vaidade, ficou preso no cativeiro da corrupção. Na esperança que também a mesma criatura será libertada. Agora mudou o nome de novo, 21. A mesma criatura será libertada. Quem é a criatura? Diga, as pessoas. Não, diga mesmo, interage, que faça um movimento para você gravar isso. Quem é a criatura? As pessoas. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. O que mais acontece no nosso país? Essa palavra está aqui escrita. E o Brasil conhece bastante. Corrupção. Se há corrupção, há um cativeiro maligno por Satanás. E não por homens apenas. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Deus quer tirar você do cativeiro da corrupção. Deus quer usar você para tirar pessoas do cativeiro da corrupção e entrar para a glória dos filhos de Deus. Filhos de Deus vivem glória.
Eu não sei, vou dizer de novo. Você disse que era você o filho, né? Eu vou repetir então. Filhos de Deus vivem em glória. O que é glória, queridos? Presença, manifestação de Deus, que também traz a unção. Pastor, mas eu não consigo, eu não sinto isso, eu não vivo. Queridos, ontem nós tivemos uma aula aqui do que é sentir. O crente que só quer sentir as coisas. Ei, sentimento não revela a vida de Deus. Arrepio não revela a vida de Deus. Você tem vida de Deus no Espírito. A sua alma você submete ao Espírito. E aí você é consertado em todas as coisas. Foi tremenda a aula de ontem. Nesse sentido. Você precisa se posicionar nisso. E se posicionar é entrar nessa questão. Então ele quer que você se manifeste. Mas você vai olhar para mim e dizer assim: pastor, eu não sei como manifestar isso. Olha o 22. Porque sabemos que toda a criação voltou agora para a criação. Não é mais só o homem. Geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Queridos, para não ser tão profundo aqui, mas não quero ser raso, dá um pulo lá para Efésios 4. A manifestação dos filhos de Deus, como que vai acontecer, queridos? Você só vai manifestar a unção se você entender quem você é. E você só entende quem você é se você entende o que Deus colocou na sua mão, o que você colocou na sua frente, para que possa te instruir. Olha só, eu amo esse texto, Efésios 4. O ministério que o Senhor me deu está pautado nisso, desde que eu comecei a estudar o tabernáculo em 2003. Porque primeiro eu coloquei o nome da banda porque eu achei bonito tabernáculos, né? Mas eu sabia só que era uma tenda, não entendia nada. Em 2013 eu comecei a estudar o tabernáculo, em 2003. E aí quando eu descobri o sentido e o significado dessas coisas, e descobri que havia lá no tabernáculo 5 colunas que falavam dos 5 ministérios, eu comecei a me apaixonar mais ainda por esse nome, porque o tabernáculo revela todo o propósito de Deus na terra. O tabernáculo é um tipo de Cristo, é um tipo de você, é um tipo da vida de Deus, é como Deus age. O tabernáculo mostra toda a história da humanidade na terra. Se não tivesse mais nada para ensinar e tivesse só um tabernáculo para te aprender, tu já aprenderia até sobre a redenção. O tabernáculo, e diz assim: pastor, é tão sério isso, é tão poderoso assim? Sim, porque foi Deus que disse, e disse para Moisés: faça tudo segundo o que eu te mostrei lá no monte. Deus desenhou e disse: você vai fazer exatamente como eu mostrei para você. Então é uma revelação de uma visão poderosa manifesta na terra. E mais tarde Jesus lá em João 1,14 vai dizer: e o verbo se fez carne e tabernaculou. É a mesma palavra, fez um tabernáculo aqui. Mas então esses 5 ministérios que eu falo que é o que leva a igreja, da igreja restaurada em que nós vivemos, ele fala aqui. Ele mesmo deu uns, verso 11, para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Outra versão vai dizer mestres. E assim as pessoas estão gostando disso, estão vivendo isso. Eu tenho identificado isso. Só que eu quero te dizer uma coisa assim, ó, não é o ministério em si. Não é o ministério em si. O versículo aqui de Efésios 4:11 não está falando a respeito do que Deus deu, como algo que você tem que almejar ter ou ser. Porque as pessoas começam a olhar assim: tem 5 ministérios, eu devo me encaixar num desses. Não, queridos, deixa eu te explicar mais uma vez, e quero ser bem didático. Dons são presentes dados pelo Espírito a quem? A igreja. Vamos de novo. Dons são presentes dados pelo Espírito Santo à igreja. Quem é a igreja? Diga eu de novo, quem é a igreja? O Espírito Santo dá dons para você. Ok? Os 5 ministérios são serviços dados pelo próprio Cristo. Chamamentos. Vocação, já ouviu essa palavra? Que Cristo chama. Olha as cartas de apóstolo. Paulo, apóstolo, chamado por Jesus Cristo. Todo ministério tem chamado. Se você não tem um chamado, você pode exercer a função, mas não vai ser na posição, no ofício.
Você pode ensinar, mas não ter o ofício de mestre. Você pode profetizar, porque ensino é um dom. Você pode profetizar e não ter o ofício de profeta, porque o ofício é ministério, é chamado de Cristo, não é dom do Espírito. Você pode pastorear, cuidar de pessoas numa célula, mas não ter o ofício de pastor chamado. E é isso a grande confusão. O que eu estou te ensinando aqui, eu já falei na igreja, acho que desde 2010, né? Eu falo isso aí. Claro que a cada dia a gente vai crescendo e aprendendo mais, mas até hoje parece que não encaixou muitas vezes na mentalidade do povo. E você precisa entender que você precisa ter isso, fazer um mapa mental e entender, é claro para mim, é claro. Aí você nunca vai querer fazer as coisas que Deus não te pediu para fazer. E quando você começar a fazer aquilo que Deus não pediu para fazer, você está construindo fora de Cristo. E quando você constrói fora de Cristo, é palha, feno e madeira. Vai ser tudo consumido. Você trabalhou em vão e não vai ter recompensa. E ainda mais assustador, pode ser que você não reine com Cristo. Então não é a partir do reino que nós entendemos Cristo, é a partir de Cristo que nós entendemos o reino. Não, acho que tu não entendeu o que eu falei, porque se tu tivesse entendido, tu tinha ficado aleluiado. Não é a partir do reino que nós entendemos Cristo, é a partir de Cristo que nós entendemos o reino, porque o reino é dele. Ele é o Senhor, Ele deu dons aos homens, Ele deu os ministérios, Ele organizou todas as coisas, e o reino é dele, não é nosso, e Ele não divide com ninguém. E aí quando nós entendemos, olha, por isso que é a importância, porque quando você se posiciona como filho, você está colocando lado a lado com quem? Com Cristo. E eu já falei várias vezes que Deus não olha para você por quem você é, Ele olha por causa de Cristo, e porque você está revestido de Cristo. Ele vê você como filho, não na pessoa sua. Não quer dizer que Ele não te ama, eu quero te explicar o sentido espiritual. Não na pessoa que você é, mas pela remissão do novo nascimento. Você nasceu de novo, e porque nasceu de novo, você não é mais o Agnaldo, você não é mais o Vanderlei, o Walter. Você é agora nascido de Cristo. Deus vê em você a vida dele, o próprio Filho. Por isso que Ele ama você de uma forma incrível, porque Ele vê que o sacrifício de Cristo valeu a pena e trouxe você para a filiação novamente. Queridos, isso aqui é muito profundo, é um sentido muito poderoso. Então os ministérios não são dados para a igreja para que você tenha agora mais uma posição. Vamos pensar aqui, não sei quantas pessoas tem hoje aqui, mas vamos dizer que tenha 80 pessoas aqui dentro. Aí vamos dividir aí 80 por 5 ministérios, né? Cada um vai ter que ter um ministério. Não vai ser assim, queridos. Não é assim que funciona. O modelo sempre é quem? O modelo é Jesus, Cristo. Ele é o nosso modelo. Nós somos exemplos dos fiéis. A Bíblia fala, o modelo é Jesus. Por isso que nós falamos que nós estamos numa visão no modelo, porque o modelo é Cristo, o modelo é Jesus, não nós. Então, nós precisamos entender que quando olhamos para Ele, nós temos a revelação exata de quem devemos ser. Os 5 ministérios são presentes de Deus na terra para te tornar igual a Cristo. Eu vou repetir. Os 5 ministérios são presentes de Deus na terra, do próprio Cristo, para te tornar igual a Ele. Não são funções para você exercer e agradá-lo. Não. Porque nem todos vão exercer os 5 ministérios. Mas uma igreja, ela precisa estar pautada nos 5 ministérios, porque é completo. É uma responsabilidade, o número 5, responsabilidade humana, é a responsabilidade nossa de organizar. A igreja vai ter os 5 ministérios, mas não significa que você tem que ser um desses. Agora, significa que você não pode ficar sem a supervisão, sem o cuidado, sem a bênção, sem a ministração desses 5 ministérios. Aquele que não se coloca debaixo dos 5 ministérios não experimenta o favor de Cristo para ser tornado igual a Ele. Vou repetir. Aquele que não se coloca debaixo dos 5 ministérios não experimenta o favor de Cristo para se tornar, que Ele deu, para você se tornar igual a Ele. Pastor, mas isso é uma heresia. É o que eu mais ouço, né, desde que eu comecei a falar sobre libertação. O pessoal nem lê a postagem, nem escuta até o final, já chama de herege, né?
Porque o pessoal tem preguiça, estão firmado em si mesmo, é o hedonismo, é o que você pensa, é o que eu acho, é o que eu digo e ponto final. Não interessa a profundidade. Tem gente que nasceu depois que eu já era pastor e quer ensinar a Bíblia na internet. Queridos, essa é a característica da igreja do último tempo, na Odisseia, do povo orgulhoso, da opinião do leigo, que quer dizer tudo daquilo que nada sabe. Tem um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. E não é isso a característica. Deus cuida da igreja dele, diga amém. Eu vou falar de novo, querido, está cansado? Eu não sei, eu tive uma imersão aqui pregando 6 horas ontem. Não, você foi mais de 6 horas, foi até as 10 da noite quase. Daí hoje de manhã tinha GAD, estava aí. Daí, de tarde, tinha que ler estatuto de novo. Eu tive uma assembleia aqui, vocês tiveram também? Cansativo, né? Mas eu também tive. Eu quero que você se manifeste, queridos. Quando eu perguntar para você o amém, não é só para te acordar, não. É para você receber isso no teu espírito. Olha o propósito dos 5 ministérios. Querendo, verso 12, o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Quem são os santos? Você, exatamente, pegou eu já. É você. Santo separado por Ele, chamados para Ele, santificados nele. É aquele que é filho, é você. Então Ele deu 5 ministérios, não por causa dos ministérios, gente. O alvo não é o apóstolo, não é o pastor, não é o mestre, não é o profeta, não é o evangelista. O alvo é os santos, os filhos de Deus. Você então vai ser treinado para ser não um ministério a mais, não uma função a mais, não um ofício a mais, mas Deus quer preparar. Querido, isso aqui é poderoso demais. Deus quer preparar você para que você seja filho e se manifeste. Simplesmente isso. Isso basta. Não fique almejando coisas que Deus não te chamou. Se Ele falar, Ele vai falar. Ele é dono de tudo. E Ele sabe falar. Eu vou dizer para você, Ele sabe falar. Ele fala de forma audível para os que não querem ouvir muito bem. Fala mais de uma vez para os teimosos. Fala para o profeta, para aquele que duvida ainda. Ele fala e Ele sempre vai falar. Agora, se Ele nada falou, não diga que Ele disse. Espere, ore e diz o Senhor: eis-me aqui. Olha só, o chamado de Isaías é tão poderoso no capítulo 6, que ele vê todo um sentido, e ele já era chamado para ser profeta. Ele estava profetizando, ele estava abafando. Tipo o Aguinaldo jovem, aquele que estava pregando muito bem, né? E condena isso, condena aquilo, e coisa e tal. De repente, no capítulo 6, ele tem uma visão do trono de Deus. E daí ele olha para si e diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram. E ele cai por terra apavorado, e pensou que ia morrer. E daí vem um anjo com uma tenaz, que é um alicate gigante que pega a brasa, na brasa do altar, toca no lábio dele, purifica ele da iniquidade, tira dele tudo. Aquele diz: eu sou um homem de impuros lábios que habito, eu sou um homem de impuros lábios que habito no meio de um povo de impuros lábios. E daí é purificada a boca dele. E aí Deus faz uma pergunta, simplesmente: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí no hebraico a palavra que eu gosto muito, Hinene. Aí Isaías se levanta, não antes. Ele já estava fazendo um ofício e achando que estava abafando. Mas Deus revela o coração de todo aquele que Ele chama. Ele não vai deixar você progredir, nem fazer as coisas que Ele tem, enquanto você não quebrar o orgulho, não quebrar toda a sua indisposição, não quebrar todos os altares que estão na tua vida, enquanto você não for liberto, enquanto você não perceber que tua boca fala mais coisa ruim do que coisa boa, porque numa mesma fonte não pode sair água doce e salgada, não pode sair bênção e maldição. Se tua boca ainda fala de várias formas, como que você quer usar a sua boca para Deus? Nós temos falado sobre isso em libertação, que você empresta a tua boca para Deus, ou tu empresta a tua boca para o diabo. E a maioria dos crentes no Brasil, nessa cidade, em todo que é lugar, e não estou falando da igreja, estou falando dos crentes, empresta mais sua boca para Satanás, porque recebe uma palavra profética e sai murmurando porque ela não aconteceu no outro dia. Não preserva as coisas de Deus, não declara. A tua boca é um shofar. Sabe o que é um shofar? É uma convocação. É uma convocação para uma batalha. O shofar é tocado. Hoje eu não trouxe, podia ter trazido.
Nem sabia que ia falar sobre isso, sobre o shofar. Daí tu sopra o shofar e daí tu está conclamando no mundo espiritual. Estamos em batalha. Por isso quando eu digo aqui, abra tua boca, a Bíblia fala, abra tua boca como um shofar. Então para ficar dizendo, amém, amém, amém. Querido, que shofar é esse? Um quebrado. Não dá nem para aquelas cornetinhas de aniversário, de balão surpresa. Por favor, abra tua boca como um shofar, porque você está declarando as coisas de Deus sobre você. Então nós precisamos entender aonde nós estamos posicionados, o que Deus está querendo fazer com você, queridos. Faça a tua declaração. Diga aquilo que é o profético. Confirme a palavra de Deus sobre você. E tudo está pela boca. Onde que Isaías foi purificado? Nos lábios. Aí ele consegue. Daí Deus faz uma pergunta, simplesmente uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz Renene, que significa eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ser voluntário no reino. Você pode ser voluntário para trabalhar para o Senhor e ser usado por Ele, mas não antes de purificar a tua boca, não antes de tirar o teu orgulho e as intenções erradas do teu coração. Deus não precisa de vasos cheios de si mesmo, cheios de orgulho, cheios de conhecimento humano. Ele não quer. Esses vasos são aqueles que em Jeremias 18 ele quebrou na visão do oleiro, para fazer de forma correta, da forma que Ele quer, moldando no tempo para o propósito. Numa casa há vasos de honra e vasos para desonra. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós nos tornamos vasos para desonra na casa. E a casa que está sendo especificada é a casa de Deus. Há pessoas que são vasos, mas elas só trazem desonra, porque elas não conseguem se posicionar com um vaso de honra. Nós temos, porém, tesouros em vasos de barro, para que a glória e a excelência não seja nossa, mas dele. Você vai continuar sendo barro, mas com profundidade dentro do seu interior, com ouro dentro de você, tesouros, aonde ele pode dizer: está vendo esse vasinho de barro aí? Não dá nada, olha dentro para te ver, está brilhante, porque é a vida de Deus em você que te torna alguma coisa, não o que você é. Diga amém, a palavra do Senhor, faça alguma coisa. Quando você entender o que você carrega, e você vai entender que você carrega muita coisa, mas às vezes você não sabe o que carregar, você não sabe o que fazer com o que você carrega. Deus te deu, queridos, eu sei, e me dói o coração. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim: o pastor, como é que usavam isso muito para mim, dizem assim: o pastor é centralizador, ele quer fazer todas as coisas, tudo ele quer fazer. Queridos, cadê o homem que vai tomar o Gade nessa cidade e dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim, eu sou o comandante do Gade e vou levar isso aqui para todos os estados e para as nações? Cadê o homem que vai dizer isso? Ou tu acha que eu vou conseguir fazer? Cadê a pessoa que vai dizer assim: ei pastor, nós temos uma carência aqui, tem adolescentes chegando, sabe por que não está crescendo? Os adolescentes aqui estão precisando de referência. Cadê o líder de adolescente que vai levantar e dizer assim: ei, eis-me aqui, envia a mim? Purifica os lábios, tira a tua pretensão do coração, se dispõe ao Senhor e diz assim: ei, eu estou aqui, eu sou voluntário. Quando profetizaram lá em Santo Ângelo que ia começar um avivamento do Rio Grande do Sul, num seminário de mulheres, eu era o cara do som, cuidava do som. E disseram assim: vai começar um avivamento. Ei, não, se vai ter esse negócio aí, põe a mão na cabeça e ora que eu quero ser esse cara. Eu não fico marcando bobeira, porque a vida é só uma, e perdemos pessoas que nós amamos e rapidamente às vezes estão conosco e amanhã não estão mais. Há pouco tivemos aqui uma perda de uma pessoa que fez parte inclusive do GAD, lembrei agora. Meu Deus do céu, os pastores estiveram hoje de manhã lá, juntos no velório, mas assim, rapidamente, subitamente, está viva e não está mais. A tua vida é um sopro, e você acha que vai viver aqui para sempre. Não é assim. Há pouco tempo, 31 de julho, quase que foi, me vi fora em espírito, achei que tinha morrido, mas voltei, graças a Deus, até amanhã de novo. Vamos lá, mais uns áudios.
Eu não sei quanto tempo Deus tem para mim, mas uma coisa eu sei. Depois daquele momento eu não posso mais viver do mesmo propósito, do mesmo jeito que eu estava vivendo, me iludindo com algumas coisas. Eu preciso focar naquilo que Deus tem para mim e ajudar a manifestar, porque a criatura está gritando ao meu redor, esperando a manifestação. Eu como filho, só que eu não sou apenas um filho, eu sou um treinador. A palavra coach é treinador. Eu sou um treinador enviado por Deus, levantado por Ele, chamado por Ele para aperfeiçoamento dos santos. Não se trata de mim, se trata de você, santo. É você, não eu. Eu fui chamado que eu só faço o que faço por causa de você, não por causa de mim. Não é eu. Aí vem a palavra de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Aí vem a palavra de Jesus: vocês farão obras maiores do que eu. Não se trata de eu ser o maior aqui. Cadê as pessoas dos ministérios? Cadê o líder de jovens aqui que vai botar a cara no chão, orar por essa juventude, sair com eles para ser pastor de adolescentes? Não tem uns jovens aqui, os jovens são tudo casados com um filho, graças a Deus. Passou uma geração, eu fui o pastor de jovens dessa igreja, de adolescentes dessa igreja. Era pastor de adolescentes em Santo Ângelo. Só que agora os adolescentes cresceram, estão casando, ou estão aí formados, estão tudo no mercado de trabalho. Passou, mas agora tem uma galera ali, ó, tem um monte de adolescentes precisando de referência. E daí eles olham para mim, um pastor assim, tentando ser referência. Mas tá lá, tá no pastor, tá no peito do pastor. O pastor tem que pregar, tem que dançar, tem que jogar bola, tem que jogar vôlei, tem que sair, tem que fazer não sei o que lá. Depois tá tudo, querido, 44 daqui, dia 14, feriado mundial. É o dia mais importante do planeta, 14 de dezembro. Lembre de mim quando eu vou lembrar de você, porque a bênção vem, aprendemos isso, a bênção vem de quem faz o aniversário e não de quem ora por nós. Então assim, ó, cadê a referência? E aí, pastor, nós estamos pensando em um ministério de homens, nós precisamos de homens ativos, nós precisamos de homens que façam uma coisa. Cadê o homem que vai levantar e começar a trazer homens dessa cidade para cá? Está precisando de um Rinene. Deus está esperando a manifestação. Você está sendo ensinado. Libertação, eu sei que tem gente que queima no coração aqui, libertação. Tem gente que queima na intercessão e na oração. Nós vamos ter seminário de intercessão e oração. Eu sou aquele modelo de Jesus. Eu não faço tudo não, queridos. Eu não sou centralizador, mas Deus me deu graça de fazer em todas as áreas. Inclusive o louvor veio de Lambuja. Não sei se tu sabe. Deus já me deu graça na operação de curas, evangelismo. Evangelizei semana passada uma pessoa que não conhecia Jesus pela internet. Está aqui aleluiada, conversando comigo no Instagram direto, vendo mudança. O marido tinha abandonado, voltou para casa. Do nada, que milagre é esse, pastor? Eu disse: não é do nada, isso é Jesus na tua vida. Faltava só tu dizer sim, e Ele muda a história. Agora tu quer quebrar os altares, organizar as coisas assim. Queridos, continua vivo isso em mim, só que eu não faço tudo sozinho. Deus escolheu você e me chamou para aperfeiçoar você. Aperfeiçoamento dos santos. Olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Edificação é construir o corpo de Cristo. Se você não estiver preparado para toda boa obra que a Bíblia fala, você não vai construir a igreja de Cristo. Ele não vai conseguir achar uma igreja aqui, porque não é o pastor. Eu treino vocês para vocês construírem. A habilidade, o dom vem sobre vocês. Vocês vão começar a olhar. Queridos, eu falo assim, tu quer interceder? E eu vou dar um recado aqui. Nós ungimos pessoas aqui para intercessão, e eu chego aqui na igreja, não tem ninguém orando. Está esperando um anjo descer do céu? Nós temos discipulado aqui. Eu tenho um maior amor e respeito pelo irmão Vanderlei, que hoje em dia é pastor nessa igreja. Me conheceu criança, não fui eu que conheci ele, ele que me conheceu. Mas no último discipulado, e eu gosto desse homem ter dado meu pai. É um pai para mim. Eu gosto desse homem que ele tem um coração assim de submissão. É o Espírito Santo que faz isso na vida dele. Eu nem sabia o que era o Espírito Santo, ele já estava falando em línguas na Batista Nacional, e eu lá ainda, naquela coisa tradicional lá. Vocês foram primeiro? Estavam lá, mudaram primeiro, e que vocês me deixaram sozinho lá, aquela foi difícil. Quando vocês saíram, eu disse assim: meu Deus, será que eu vou? Será que eu fico? Mas os meus pais, eu era ainda jovem. Mas eu vejo assim no último discipulado, falando com ele, e aí eu disse assim: o irmão não orava e falava para mim
que queria mais longevidade para trabalhar para o Senhor, e que tinha um chamado de pastor, dele, sim, né? E ele é bem intenso nas respostas também, você conhece o irmão dele aí. Daí eu disse para ele no discipulado, isso aqui não era segredo, estou contando aqui porque não é segredo de gabinete, era discipulado, tinha gente em público, dizia assim, então o que o irmão está esperando para fazer? Já é pastor? Está esperando virar apóstolo? Daí ele olhou assim para mim, é verdade, pastor. Porque assim, ó, uma pessoa que tem uma mentalidade aberta, que senta nos lugares para receber, recebe. E ele, naquele dia ali, eu vou dizer para o irmão, nós vamos ter uma conversinha antes das nossas férias aí, e vamos começar a ajustar ministérios aqui, bem como todos aqueles que foi derramado óleo na cabeça. Tu está esperando o quê? Não, mas é que o pastor é centralizador. Não, isso é desculpa da alma. O pastor não é centralizador, coisa nenhuma. Querido, eu estou louco para ficar de boa, sentado na cadeira, vendo tu pregar aqui, dando glória a Deus, porque aquele que não tem sucessor, não tem sucesso. Não quero isso. Queridos, eu não sou carente. Se eu ficar sentado em casa, ligar a internet, eu ensino o dia inteiro, e vai ter público para assistir. Não é soberba, é graça. Eu não estou carente de público. A mesma intensidade que eu tenho para falar para vocês aqui, eu falo com 4, 5. Eu falo com uma. E apresento Jesus para que ela seja convertida. Não é público, queridos. É unção. Nós precisamos fazer isso aí. E Deus quer fazer isso aí através de você. Você é aquele que vai ser preparado para toda a boa obra. Você é aquele que vai fazer. Então assim, comece a usar. Quer expulsar demônio? Mas sai catar demônio por aí. Daí tu vai chateado, não expulsou, não saiu, pastor. Volta lá, ou tu vai perder. Vai para casa triste, eu achei que ia sair o demônio. Não saiu? Volta. Não sai de lá enquanto ele não for embora. Ai, pastor, mas eu queria tanto ministério de cura. Fui lá no hospital, orei por meia dúzia de pessoas, ninguém levantou. Meia dúzia. Todd White, um dos maiores evangelistas nessa parte de cura, orou por 900. Até aparecer a primeira vez que alguém curou. Alguém já orou por 900 aqui? Se cada um de nós orar por 900, acabava o Giruá. Cidade desse tamanho. O problema é que nós somos treinados, recebemos as coisas, estamos cheios de diplomas, quadros na estante dizendo, olha só o que Deus me deu. E a criatura que está ao redor aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ele está esperando você, não é eu. É você que ele está esperando. O filho de Deus não sou eu, não sou o filho. O filho do homem já veio, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Eu não sou ele. Eu sou um filho. E eu quero dizer para você, diante do Senhor, eu fiz o meu trabalho. Há 12 anos abri mão de muita coisa para vir aqui. Hoje é lindo dizer, o pastor está bem aqui, bem, né? Mas agora volta atrás lá na casa do irmão Vanderlei. Quando a gente começou, irmã Sueli, ajeitava aquelas cadeiras com tanto carinho, e às vezes a gente ficava frustrado porque a gente convidava umas pessoas e não vinham. Teve quantas vezes que era só nós, e nós estávamos ali, e não desistimos. E porque eles não desistiram, hoje nós estamos aqui, aplaudo o Senhor pela vida deles. Mas agora, qual é o legado? Quem é o sucessor do Vanderlei? Ele não está morrendo, mas ele já é um idoso da nossa igreja. Quem que está vindo nesse caminho? Com a mesma perseverança, com a mesma persistência. Quem é a sucessora da irmã Sueli? Que está vindo junto, como esse casal, que para nós é modelo, inclusive até nos nossos encontros. Quem está vindo atrás e olhando para isso? Quem é o próximo da fila a dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero uma coisa diferente na minha vida. Chega de ficar olhando e esperando as coisas acontecer. Você faz acontecer. Se recebeu a palavra, diga ao Rinene, você vai ser bem treinado. Você vai ser bem treinado aqui. Tu quer treinamento profético? Eu me dedico para te ensinar profético. Quer intercessão? Eu me dedico para te ensinar intercessão. Queridos, tem até livro escrito já aí pronto para você. Orando como Jesus, como obter resultados na sua oração. Está escrito. Ai, o pastor vai ensinar como ora. Não, que eu leio Bíblia. Eu pego, põe os versículos lá, faço um livro daquilo que você não conseguiu achar. Simples assim. Você está entendendo a palavra, queridos? Eu já vou terminar aqui. Vamos para o próximo versículo. Olha só. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação, para poder construir o corpo de Cristo. Olha só o 13, até que todos chegamos à unidade da fé,
ao conhecimento do Filho de Deus. Por que você tem que chegar na unidade da fé? Você tem que pensar da mesma forma. Unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, Jesus. Você tem que conhecer Ele, porque conhecendo Ele você vai ser como Ele é. Isso você precisa ser treinado. Ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É para isso que Ele te deu o mestre, não tem nada a ver comigo. Se fosse um título, eu ficava fazendo book, tirando foto, dizendo assim: olha só, eu sou mestre, 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 mestre. A minha vida é do mestre. Não dá para cantar assim. Claro que eu fiz uma brincadeira, não estou criticando a música. Mas está entendendo? Se eu ficar só achando, é tudo para mim. Eu vou fazer até música. E tu acredita que tem gente que faz música para si hoje em dia? Tem pastores compondo música para si? E ensinando a igreja, agora cantem. E o mais triste é que tem povo cantando. E continua lá. E aplaudindo. Não, nós queremos aqui que Cristo seja visto. Através da minha vida e principalmente através da sua. Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos, olha o 14, marca isso na tua Bíblia, por favor, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Deixa de meninice. O mestre está aqui, o apóstolo está aqui, o profeta está aqui, pastor e evangelista, para te ensinar a deixar de ser menino. Ah, mas pastor, eu não concordo. Quando tu fala, eu acho que não é bem assim. Eu não estou nem preocupado com o que tu acha. Vai discutir com Deus que me escolheu para estar aqui e mandou te treinar. Ponto. Se não está contente com isso, como dizia no exército, pede a baixa, pede para sair. Porque não fui eu que me chamei para cá, eu não fui assoviado, eu não fui voluntário. Ele disse, vai, e eu vim. E daí quando eu estava meio duvidando, o inferno manda um demônio dizer assim, o que é que você está fazendo aqui? Bota na minha cara, o que está fazendo aqui? Tu acha que mais uma igreja vai fazer diferença nesse lugar? Um homem que eu nunca vi parou na minha frente. Eu não estava nem vestido de pastor, porque eu tinha um cabelo, porque eu nem me vi de pastor, né, naquele molde. Eu estava com o cabelo comprido quase pelo ombro, uma barba maior do que essa aqui. Na época não era esbranquecido, eu não precisava pintar de vez em quando. Então assim, ó, e era bem mais magro, né? Menos de 70 quilos, hoje a gente está aí prosperando. Até bem próximo. Então assim, ó, tu olhava, tu dizia qualquer coisa. Inclusive algumas pessoas naquela época, em 2010, em 2009, quando eu vim aqui, diziam que eu era traficante, por causa que eu sentava na praça ali com os skatistas, com o pessoal, e eles estavam fumando ali. Fumando aquilo que não se deve, né? E daí quando baixava aquela fumaça, saía um pouco, eu chegava lá, sentava lá e falava de Jesus para eles. E daí diziam que eu era traficante. E daí eu saía dali, teve algumas vezes que eu trouxe meu skate, só para trazer debaixo do braço, porque eu não andava mais, fazia uns 10 anos, porque eu fui skatista quando eu era adolescente. E aí eu falava de Jesus para eles irem embora. E numa dessas eu deixava o carro lá na casa do irmão Vanderlei, para não chegar de carro lá, para não ficar estranho. Chegava a pé. E aí eu voltava a pé lá para casa do irmão Vanderlei, pegar o carro e ir embora. Eu vinha nas quintas-feiras para cá, toda quinta-feira, antes de nós termos a célula, antes de nós termos a igreja, nós tínhamos apenas a célula. E aí, queridos, e um endemoniado para mim e diz assim, o que está fazendo aqui? Tu acha que mais uma igreja? Queridos, que informação era essa? Eu não tinha cara de pastor. Aí aquilo foi a confirmação. Cheguei para o meu pastor e disse assim, estou indo para lá, porque agora eu sei que tem algo para fazer lá. Se mexeu com as trevas e estão resistindo, é porque Deus tem uma obra para fazer lá. E foi a confirmação daquilo que o Espírito Santo tinha falado para o irmão várias vezes. E eu fugia do irmão para não vir, porque eu não queria sair de Santo Ângelo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Está cheio de gente enganando. Teve pessoas que foram visitadas, que tem gente batendo na tua porta. E essa semana algumas pessoas entraram comigo, pastor, eu comecei a fazer um estudo com fulano não sei de onde. Está estranho esse estudo, assim, quem é? Daí eu já faço a leitura na hora, assim, ó, salta fora que é capeta. Isso não é de Deus. Está aí para roubar a tua vida. E por quê? Não, chega a ser estranho, queridos, tu buscar estudo em outro lugar. Se tu vai lá, tu tem 100 horas para assistir de estudo aqui, muito mais que isso.
Tu não vai conseguir, tu vai ficar o ano inteiro escutando direto ali na TV e tem coisa para te assistir ainda sobre estudo. E daí, por quê? Por causa que ainda há num coração uma meninice. Ei, vou falar uma coisa para você. Eu não sou concorrente de ninguém aqui. Eu sou o facilitador, eu sou o treinador, eu sou aquele que quero ver você maior que eu, diga amém. Eu vou falar de novo, eu sou aquele que treino e quero ver você maior que eu. Não pense, o teu piso será o meu teto, se você crê nisso. Diga alguma coisa, o teu piso será o meu teto, você vai ir acima do que eu fiz. Se eu entrar nas nações, você vai entrar em mais nações. Se eu chegar nos estados, você vai ir nos lugares mais distantes do que eu. Tem gente que não consegue nem dizer um amém para isso, porque ele fica pensando, mas nunca saí de Giroá, pastor. É que eu estou dizendo que há uma unção que não vem de mim, que vem de Deus para você, e vai capacitar você para fazer essas coisas de forma mais poderosa. Só que você precisa entender e dizer assim, eu quero isso, eu sento aqui. Não é sentar para competir, não é sentar para achar que eu sou melhor, não é sentir para... Também eu não sou não é porque eu tenho o dom de mestre. Tem um desenho antigo chamado Caverna do Dragão, que tinha um carinha baixinho de vermelho lá, o mestre dos magos. Não sou esse, não tenho a mínima pretensão de ser. Que daí, na hora difícil, ele chegava assim, ó. E sempre tinha uma palavra. E daí, na hora que o pessoal ia falar, ele não finalizava. Daí o pessoal ficava angustiado assim, ei, mas para onde vamos? Ele terminava, saía antes de terminar. Não, queridos. Antes, seguindo a verdade, verso 15, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, a justa operação de cada parte, que é o aperfeiçoamento, o crescimento da igreja, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A igreja não vai crescer enquanto você não fizer a sua parte, enquanto você não entender que você precisa ser treinado, e após ser treinado você tem que ir para a realidade da prática. Queridos, eu quero uma escola aqui de libertação. Ainda bem que é só eu que quero. Eu quero uma escola de libertação nessa cidade, aqui nessa igreja. Mas para você fazer isso, você tem que querer fazer e começar a se organizar. É isso que eu quero, pastor, é isso que eu me identifico. Não vem comigo com... Não, eu não quero certificado, eu não quero currículo, eu não vou escolher, deixa eu ver, aqui, quantas horas tu ora? Não dá. Outro, queridos, eu preciso só aquele que diga eis-me aqui, e venha fazer, e se submeta a aprender, e querer, treinar, e andar junto. E aí as coisas vão acontecer no mundo espiritual. É só isso que a gente precisa. E daí quando eu vejo, o treinamento é assim, eu vou junto com você, mostro como é que é, e daí solto, faço sozinho, que eu quero ver. Se tiver errado, volta para cá, fez errado. O problema é que na parte do faz sozinho, é o maior problema. Porque faz sozinho e daí tu chama, ei, vem cá filho, está errado. Ai, o pastor não me ama, o que está acontecendo? Ele não gosta de mim, por que ele fez isso? O pastor é assim, ele te dá as coisas, na hora que tu começa a fluir, bum, ele vem destrói com tudo. Eu ouço isso aqui desde 2010. O pastor tirou minha célula, acredita? Tirou minha célula. Onde é que se viu? A minha célula. Os meus discípulos, eu achava que era de Jesus. Desculpa mexer nos teus discípulos. Pode ficar com eles, porque eu quero os de Jesus. Entendeu, queridos? É ajuste, é treinar, é mostrar e dizer assim, vamos fazer. Sou perfeito? Não, mas eu tenho um pastor sobre mim, não esqueça disso nunca. Que ele diz sim, eu faço. Ele diz não, não faço. Eu peço, estou com 44 anos na cara e vou para algum lugar, comunico com o meu pastor, vou fazer isso aqui, pastor, o que o senhor acha? Ora, quando estou com ele, põe a mão na cabeça, me abençoa. E ele não tem o dom de mestre, não sabe o que eu sei, mas é o meu pastor. Ponto. A manifestação dos filhos de Deus é quando você aceitar o teu destino profético, trabalhar com as ferramentas que Deus te alcançou, se submeter àqueles que Ele colocou para te treinar. E treinamento dói. E aí você vai avançar e Giroá vai ser alcançada para Cristo em nome de Jesus. A igreja do Senhor vai ser edificada. Você vai começar a fluir nas coisas. Não fique aí preso achando, eu sou esquecido, o pastor não quer. Coloca para fora. Se tu tem algo, um chamado, alguma coisa, conversa comigo. E quando eu disser para você que é de Deus, pode saber que é de Deus, porque eu vou te ensinar um princípio. Não é você que percebe se é de Deus ou não, é a igreja e os seus pastores. O critério de Deus é assim: o primeiro que vê o teu chamado é o teu pastor.
Se ele não vê, pode saber que não tem. Vou repetir. O primeiro que vê o teu chamado é o teu pastor. Se ele não enxerga, você não tem um chamado. O segundo que vê o teu chamado é a igreja. Eles vão chegar, e o irmão Vanderlei, eu me lembro que a primeira vez que eu toquei na igreja, tinha uns 13 anos, e encerro por aqui. No final eu toquei, e ele não lembra disso, que eu já conversei com ele uma outra vez. Ele chegou no final, na igreja batista, ele chegou assim, rapazinho, aquele jeito dele, com a Bíblia aqui assim no braço que ele vem, e chega assim, e botou assim o dedo no meu peito. Tu já pensou em ser pastor? Tu tem algo na tua vida. 13 anos eu tinha. E uma vez eu conversei com ele tempo atrás, lembra disso, irmão dele? Não lembro, porque não foi ele, foi do Espírito. Já pensou em ser pastor? Cutucou assim em mim. Ele não lembra, mas eu lembro. Eu quero dizer para você, foi a confirmação, porque algum pastor já tinha olhado para mim e dizendo: Agnaldo, tem um chamado. E aí vem o irmão, dali uns dias, e diz assim: já pensou em ser pastor? Entendeu a palavra, queridos? Se coloca em pé, eu quero orar por você. E a manifestação dos filhos de Deus depende do teu posicionamento legal, daquilo que você já recebeu e daquilo que você quer ser útil. Não gaste tempo se autocomiserando, não gaste tempo reclamando, dizendo aquilo que você gostaria de ser. Seja, fale, diga: pastor, eu estou aqui à disposição para isso. E daí, só que a disposição não é um convite ou uma disposição de dizer assim. O que acontece às vezes? Aqui em cima é um lugar que eu fico às vezes meio intrigado, porque todo mundo quer participar aqui. O primeiro contato de quem chega na igreja quer fazer parte do louvor. Sabe por quê? Porque é vitrine. Louvor é evidência. E eu não estou falando que as pessoas são exibidas ou querem destaque. Eu estou ensinando que às vezes, por questões do nosso coração, nós criamos esse espaço aqui primeiro, para tentar servir. Agora, ninguém chegou até hoje nesse ministério e disse assim: pastor, Deus falou no meu coração, eu quero limpar banheiro. Eu estou sentindo um chamado para limpar banheiro, ou para limpar as cadeiras antes do culto. Porque ninguém vê, queridos. Porque isso é do ser humano, que tem que ser tratado. Nós queremos um lugar de destaque. Esse aqui só é mais alto, não porque eu sou mais importante, porque eu consigo ver todos vocês. Só por isso que é mais alto. Porque eu, nessa altura que eu tenho, se eu ficasse aqui embaixo, alguns lá atrás não iam me ver. Tá? Então isso aqui é estratégico. Às vezes as pessoas chegam aqui em cima, muitas vezes, e elas têm um coração em Cristo, mas elas querem começar por lugares aqui. E muitas vezes, em toda essa história aqui, porque eu sou formador de bandas desde 2000, eu ensino músicos desde 2000, eu formo alunos de 22 anos, e que eu sou músico na igreja desde os meus 13 anos. Eu comecei a tocar aqui que nem o B. Eu tinha uma guitarra assim dessa cor, vermelha, e vejo ele começando a se soltar, me lembro daquele tempo. E nós precisamos querer fugir dos lugares de destaque, mas estar no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus quer que você se manifeste, não da forma que você quer, da forma que Ele te chamou. E tem uma obra aí dentro que a criatura está esperando a tua manifestação. Quando você agir, você vai cantar. Você vai cantar num hospital para um doente que está precisando de ajuda. Você vai orar por alguém que está precisando de ajuda. Você vai libertar quem está endemoniado. Você vai estar disponível a fazer a igreja acontecer fora. Aqui é o centro de treinamento, queridos. Nós reunimos, a presença vem, o corpo se manifesta, Ele é presente aqui, no corpo de Cristo. Mas agora saímos daqui, começa a batalha. Começa a nossa manifestação. E as criaturas serão alcançadas em nome de Jesus.